Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa deliciosa. Mas antes eu peço que você siga a gente no YouTube, Síntese DH, Síntese sempre com Y, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Na conversa de hoje eu encontro aqui um querido amigo, Eurico Palazzo. Eurico eu conheci num encontro, num evento em que eu palestrei há uns 2 anos, acho por aí, chamado Disrupt RH, uma coisa assim. E quando acabou essa conversa, Eurico veio até mim, trocamos cartões. Tempos depois ele estava aqui na Síntese proseando, e depois mergulhou na imersão em facilitação e fomos nos conectando. É um cara incrível, com muitas histórias sensacionais. E hoje a nossa conversa aqui com ele é sobre grifos. Não é sobre Grifinória, a escola de uma das escolas da magia da série Harry Potter. Não, é sobre grifos. Mas antes de mergulharmos nos grifos, eu tenho uma pergunta. Quem é você, Eurico Palazzo? Quem é o Eurico Palazzo? Olá, Alexandre, como vai você? Tudo bem? Foi lá no encontro Disrupt HR, né, que a gente se conheceu, e aí eu vi um moço lá falando, com sotaque, né, e tal, coisa do meio do mato, assim. Depois eu quero conhecer esse cara aí. Mas, como todo mundo já te conhece, as pessoas precisam conhecer o Eurico, né? Eu sou o Eurico, sou um cara aí formado em publicidade e propaganda que cansou dessa disciplina e resolveu trabalhar com literatura aplicada aí ao mundo das pessoas, né? E foi a partir daí que eu criei a iniciativa Ficção na Realidade, que surgiu a partir do meu hábito de grifar, né, os livros, que era uma coisa que eu sempre fazia quando eu lia. Eu sempre gostei de ler, né, Lê? E eu sempre lia os livros. E quando eu lia os livros, eu grifava. O que é grifar, né, os livros? É você passar a caneta ali naqueles trechos que você acha que são legais, que te completam, que tem significado para você, que faz sentido para você hoje, ou que possa, de repente, fazer sentido para você amanhã. Então, como você bem falou aí, né, não é Grifinória, embora pudesse ser, né, que a gente usa muito essa questão aí do Harry Potter, que acho que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas o Eurico é esse cara aí que que é formado em publicidade, que desencanou de tudo isso, foi para a Índia, onde ficou aí 1 mês e sofreu uma epifania à la Clarice Lispector, e depois resolveu trabalhar com literatura, que sempre foi a sua grande paixão na vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, acho, né, conversando com você aí, porque deve ter, imagino que você vai fazer esse gancho aí com a área da educação, né? Mas antes eu quero saber uma coisa. O menino Eurico gostava de ler? O menino Eurico não gostava de ler. Não, deixa eu elaborar melhor aqui. O menino Eurico, eu acho que lia um pouquinho, e como a sua filha e o seu filho estão fazendo agora, eu também fazia um pouquinho de poesia. Depois o menino Eurico virou adolescente, rebeldia total nas veias, na alma e no coração, parei de ler. Depois eu voltei a escrever, e eu escrevia muitas crônicas, fazia muita crítica social, cheguei a ter alguns artigos publicados aí pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, que tinha ali a coluna do leitor, sabe? Então, acho que o menino leu um pouco, depois o adolescente não leu. Inclusive, minha mãe brigava muito comigo na época do vestibular, né, que tinha que ler aquele monte de coisa, aquelas coisas grandiosas, chatérrimas, né, que a gente não curtia. Então, esse período aí foi mais difícil. E depois eu voltei a ler, me apaixonei fortemente pelos livros e nunca mais parei. O brasileiro é um povo que pouco lê, né? Temos alguns dados que mostram que a gente lê
se não me engano, menos de 3 livros por ano per capita. Acho que até menos, bem menos. Como que a gente desperta esse hábito da leitura? Como que a leitura pode também ajudar a transformar a gente, né, como país e como pessoa? Bom, legal, Ale, ótima pergunta aí. Complementando, né, o que você disse aí sobre o hábito de ler do brasileiro, você tem toda a razão. O último dado aí que saiu, segundo o IBGE, o brasileiro está lendo aí uma média de 2 livros por ano, mas é um dado que a gente tem que olhar com muita cautela, porque entre esses 2 livros, a gente tem, por exemplo, a Bíblia, que é o livro mais lido por todos os brasileiros, e os livros técnicos, os livros escolares, que não deveriam entrar nessa estatística aí. Então, eu acredito que não chegue nem a 1, viu, Ale? Para ser bem sincero, se a gente for falar de literatura mesmo, romances, contos, é uma parcela ainda bem pequenininha que lê. Falando agora um pouco sobre a sua segunda pergunta, como é que a gente pode tentar reverter esse quadro? Alguns dados sugerem também que o melhor momento para a gente fisgar a pessoa, né, na leitura é na infância. É realmente ali que a gente consegue atrair a criança para esse universo, e se for feito um trabalho bem feito ali, as crianças não largam nunca mais da leitura, porque é uma prática que instiga muito a imaginação, né, Ale? E a imaginação tem muito a ver com o ato de criar. E o criar, por sua vez, está muito ligado com o ato da gente ser livre. E o ser humano, até onde eu conheço, precisa exercer a sua liberdade. E a literatura é uma das ferramentas que mais permite isso. A gente pode ir para todos os lugares do mundo, a gente pode ir até para fora do mundo, né, para outras galáxias, a gente pode virar bruxo e assim por diante. Eu acho que a infância é um momento mais propício e eficaz. E como fazer isso? Eu acho que, sem dúvida alguma, ler é o exemplo, né? Os filhos, como você deve saber melhor que eu, inclusive, que trabalha com educação já há bastante tempo, os filhos seguem exemplos dos pais muito mais do que escutam os pais. Então, se você falar para o seu filho, filho, tem que ler, mas você não sai da frente da televisão, provavelmente o seu filho vai ver televisão e não vai ler, né? Então, acho que o exemplo é a coisa mais importante aí. Tem outros elementos, né? Levar para lugares onde tem roda de leitura, frequentar livrarias, frequentar bibliotecas, ter professores que instiguem isso e por aí vai. Mas o principal, no meu ponto de vista, é o bom exemplo, né? Os filhos têm que ver os pais com um livro aberto nas mãos. Tem muitas histórias de gente que nem sabia ler, mas ficava segurando o livro para estimular o filho a ler, né? Eu já ouvi algumas dessas assim. O Eurico, voltando para os grifos, se leitura é um hábito de fato importante, que transforma a gente, que ajuda a gente a viajar mundos, como você trouxe aí, a inventar os nossos mundos interiores, a expandir horizontes, como que os grifos podem nos apoiar nos processos de educação, nos formais e nos informais mesmo? Isso é uma pergunta interessante também, né? Eu vou pegar um gancho do Leonardo da Vinci, que é um trabalho, inclusive, que você conhece, que é muito feito em cima de grifos, né? Tem um trecho dele que ele fala de como é que as pessoas normalmente leem uma página de um livro, né? A gente tem a página, que tem todas aquelas palavras, todos aqueles parágrafos e assim por diante, né? Mas a gente só consegue ler uma página de um livro quando a gente consegue identificar as letras. Essas letras viram frases, essas frases viram parágrafos e os parágrafos viram a página. Então, a gente tem uma compreensão do todo só a partir do detalhe, né? E eu acho que é nesse detalhe que entra aí a questão das frases, que, quando são marcadas, viram os grifos, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente falar de frases e de grifos, porque a maioria das pessoas absorve conteúdo, seja de filme, seja de livro, seja de uma peça de teatro, como um simples entretenimento.
E aí a gente acaba perdendo muita coisa legal, muita coisa importante, muita coisa que pode, de repente, mudar até a nossa vida se a gente der atenção para isso. Na minha vida, parece que, de alguma forma, quando eu li alguma coisa ou quando eu vi algum filme, eu pegava aqueles trechos e falava assim, poxa vida, eu acho que eu posso ser uma pessoa melhor a partir desse trecho que eu acabei de ouvir. Eu posso ser um profissional melhor a partir disso. Eu posso ser um professor melhor, um aluno melhor, né, a partir do trecho, que nada mais é do que uma frase. E aí eu quero, se você me permitir aqui, eu vou pegar um trecho aqui de um artigo que eu li num site chamado Literary Hub, que é um hub literário, né? Que fala o seguinte, uma sentença, olha só, uma sentença é mais que o seu significado. É uma linha de palavras onde a lógica e a poesia se encontram. Um pouco de sentimento, sentido e som, mesmo que esse som seja ouvido somente na cabeça do leitor. Olha que bacana, né? Então, realmente, as frases, de uma maneira geral, né, elas representam uma coisa muito profunda e que pode levar até quem quer que esteja lendo muito significado, né? O poder dos grifos são realmente transformadores aí. Tem algum grifo que transformou a sua vida completamente? Olha, Lê, são muitos grifos, viu, que transformam a vida da gente. Quer ver? Deixa eu pegar algum legal aqui. Vou pegar um livro, vou pegar um grifo que é de um livro que a sua filha Manu adora, que se chama Extraordinário, que conta a história de um garotinho que tem uma síndrome, né? Ele nasce com uma deficiência muito pesada. Então, história desse garotinho que tem o rosto, a cabeça toda deformada. Então, ele tem um pouco de vergonha de sair na rua e tudo mais. E tem uma frase aqui, que é um grifo meu. Vamos lá, então. Então, eu costumo fazer assim, abro aspas. Então, é uma frase do garotinho que se chama August, é o personagem. Então, o nome do personagem é August. E o August fala o seguinte, abro aspas, para mim, Halloween é a melhor festa do mundo. Melhor até que o Natal. Posso usar fantasia, usar máscara, posso andar por aí como qualquer outra criança fantasiada e ninguém me acha estranho. Ninguém olha para mim duas vezes. Ninguém me nota. Ninguém me reconhece. Eu gostaria que todos os dias fossem Halloween. Poderíamos ficar mascarados o tempo todo. Então, andaríamos por aí e conheceríamos as pessoas antes de saber como elas são sem máscara. E fecho aspas. Meu Deus! É uma bordoada. É uma bordoada. Eu faço a pergunta, então, para a gente interagir mais, Ale. Por que você acha que essa frase é uma bordoada? Você é meio Jô Soares, né? Você inverte a história. É uma bordoada porque eu acho que ela conversa exatamente com o que todo mundo vive todos os dias na vida, né? Fico pensando nas máscaras que a gente coloca, mas também nas máscaras que nos protegem e que nos distanciam da gente mesmo, né? De quem a gente é na essência, e talvez eu mostrar de verdade quem eu sou, e aí um julgamento eu comigo mesmo, pode assustar o outro. Então, com esse medo, que eu nem sei qual é, mas com talvez o medo de ser julgado, eu coloco minhas máscaras de Halloween e saio por aí, né? Eu acho que é exatamente isso. E eu acho que o bonito dessa frase, tem muitas belezas aí, né? Primeiro que ela está num livro que é teoricamente destinado ao público infanto-juvenil, né? Tanto é que a sua filha aí leu o livro, recita alguns trechos do livro, adora o livro. Então, é um livro destinado para crianças, para esse público infanto-juvenil, mas serve e encaixa como uma luva para nós, adultos, porque essa questão realmente da máscara permeia toda a nossa vida, e seja ela no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, e a gente cai dela para questões até de identidade, né? Questionando, por exemplo, até onde eu posso ir, até onde eu posso me expressar, até onde eu posso ser autêntico.
Será que eu devo ser autêntico sempre ou não? Mas este é o meu chefe, descobrir que eu vou na balada de final de semana, enfim, o debate aí oriundo desse pequeno trecho, hein? O que eu li para vocês aí é uma frase, vou até ver aqui, ó, de uma, duas, três, são 6 linhas, né? Eu acho que essa é a beleza também do trabalho dos grifos, né? É conseguir extrair, né, de pequenos trechos. Todos os ouvintes aí, acredito que estejam já tenham imaginado, né, a cena desse garotinho aí cheio de defeitos e a vontade dele de que o mundo fosse um Halloween perene. Olha que interessante, que profundo isso. Isso é uma frase de uma página de um livro de 300. Então, poxa vida, a quantidade de ensinamento aí que pode ser absorvido pelo leitor engajado, né, é imensa. Né? É um livro que pode transformar a gente. Então, os livros, imagina isso em um livro, né? Um trecho de uma página de um livro. Imagina vários trechos de várias páginas de dezenas de livros. O mundo se abre, ou melhor, né, se escancara. O mundo se escancara e eu fico pensando ainda no Halloween, acho que todo mundo já teve esse desejo da gente viver nesse Halloween perene em alguma fase da vida, ou por que não, quase todas as fases, em algum momento passou na nossa cabeça. Claro, pensando sempre no seu tipo de Halloween idealizado aqui, que não tinha só a ver com a história dele, do menino aí, porque ele tem uma questão física, né? Mas acho que a máscara principal que a gente às vezes quer utilizar, ela não quer esconder as questões físicas, né? Ela quer esconder as questões da alma, né? E aí fazem muito mal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que são umas frases de alguns autores sobre o poder das frases, né? Que você tinha falado comigo em algum momento aí sobre a relação com a educação. Então, eu vou ler algumas frases muito interessantes aqui para você, depois a gente debate. Então, primeiro tem um escritor irlandês que fala o seguinte: a frase é a peça essencial da nossa humanidade, nossa maior invenção. Olha que coisa. Depois tem uma outra frase de um escritor americano de poesia e ficção que fala o seguinte: a frase é o nosso verdadeiro teatro de empreendimento. Depois, o John William Cheever fala o seguinte: toda frase é uma inovação, algo nunca pensado, nunca dito e nunca daquela forma. E, para encerrar, a gente tem um filósofo naturalista norte-americano também, que é o Henry David Thoreau, que fala o seguinte: as frases são os frutos que um pensador produz. Então, ali, a gente tem aí, né? A gente fala de empreendimento, a gente fala do nosso papel enquanto um cidadão, né? Que é a nossa humanidade, a gente fala de filosofia, a gente fala de inovação, de forma. E outra coisa, né? Um autor, na hora que ele vai redigir, né, uma página, que ele está imerso, construindo o seu texto, imaginando e tudo mais, ele faz 2 papéis, né? Ele faz o papel de Dionísio e o papel de Apolo. Dionísio é o jorro, né? É o vinho, a criação, o gozo, por assim dizer. E o Apolo é o Deus que dá a forma. Então, de uma forma ou outra, quando a gente está lendo um livro e a gente está lendo frases, a gente está tendo contato com 2 incríveis pensadores, né? O pensador da liberdade, da criação, do gozo, do jorro, e depois, né, aquela entidade, aquele personagem que dá forma, que deixa as coisas bonitas. Então, uma frase não é algo para ser desprezado. Muito pelo contrário, a frase tem que ser valorizada porque a frase nos educa, né? Ela nos liberta e, ao mesmo tempo, nos encaixa, né, num formato bonito, agradável e repleto de significado. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? As frases, sem dúvida, nos educam. Basta só que a gente consiga enxergá-las, né?
ouviu, e de repente escreve, né? Ouve, escreve e tal. Fico ouvindo a beleza da sua fala e das suas frases, mas também não tem como eu não pensar de novo no Brasil, né? Porque eu sou um pouco inconformado, porque a gente vive num país em que 90% da população não consegue entender um texto de um parágrafo. E eu fico pensando que quando essa pessoa não consegue entender um texto de um parágrafo, e que essa pessoa é a maioria do lugar que a gente habita, quantas possibilidades ela perdeu de ter contato com esses deuses que você traz aqui, né? Ela não só está perdendo a possibilidade, talvez, de ler o nome de um ônibus ou de entender um contexto de um cenário político, econômico, social, não importa, mas também ela perde a possibilidade de ter contato com esses deuses. Eu dei essa viajada quando você falou aqui, porque é lindo o trabalho, os grifos são maravilhosos, mas eu fico inconformado porque ele ainda está, por incrível que pareça, e tristemente, está distante da maioria esmagadora da população como compreensão dessa nossa conversa, né, Eurico? Essa conversa é quase uma conversa ainda para poucos, infelizmente. E não estou falando de poucos com a pretensão de falar que eu sei mais que o outro. Estou falando para poucos que têm acesso a essa compreensão literária de um texto, de ler um livro, de ler uma carta, e às vezes se emocionar lendo isso porque de fato foi tocado, porque entendeu o que está escrito ali, né? Você é um educador, né? E você conversa com crianças e adultos e adolescentes. Como que é ver o brilho no olho de quem entende uma frase e de como essa frase se revela a ele, né? Como é para você sentir essas emoções? É um trabalho de formiguinha, né, Lê? Eu concordo com você em gênero, número e todos os graus possíveis. E o que serve, de repente, de alento a nós, educadores, professores, idealistas, né, de uma maneira bem ampla, aí, porque a gente tem esse DNA aí já na gente, né, essa vontade de mudar o mundo. Então, já que a gente tem essa vontade de mudar o mundo através das palavras, através da educação, a gente está com a ferramenta aí na mão. Agora, a gente faz o que a gente pode, e mesmo que seja para uma quantidade bem pequena de pessoas, a gente toca. Eu acho que tem algumas pequenas almas aí que a gente consegue tocar, despertar. Então, eu acho que o segredo aí é, na verdade, a gente tem que se desapegar do nosso próprio ego, porque eu acho que quando a nossa voz não alcança muita gente, a gente está sofrendo de vaidade, porque, poxa, eu queria que tanta gente ouvisse o que eu estou falando, mas não é isso que acontece, porque o assunto é, não alcança mesmo, né? A gente está acostumado de ver aí esses posts bem bestas, e aí você, puta, tem 150 mil likes, aí você bota uma frase de Proust, aí tem 5 likes, né? Você, pô, mas... E a baliza do like é perigosa também, né? Mas eu fico pensando que uma professora de português, que não importa onde ela esteja, às vezes ela dedica tanto tempo e energia em análise sintática, né? Ou em o que é adjetivo, adjunta de nominal, de tempo, advérbio, e também não estou desconsiderando a importância disso, mas ela poderia, por que não? Como eu coloco mais energia na compreensão de um texto sem necessariamente ter que classificar esse texto, o que é sujeito, predicado, etc. Então, às vezes, eu estou classificando aquele texto sintaticamente, mas eu não estou entendendo o que está escrito ali, porque o objetivo é só classificar o texto. Ou a frase, né? E aí eu perdi a potência da frase, que é quando perdi a essência. Eu lembro do Rubem Alves contar uma história como essa, que ele disse que uma criança encontra ele e fala assim, nossa, eu li seu livro, a professora deu e ele ficou todo feliz, aí ela mandou a gente marcar no seu texto onde tinha encontros dígrafos, tipo ditongo, hiato, tritongo, essas coisas. E aí ele falou, nossa, isso não serve para nada, né? O meu texto tinha tanta beleza e você ficou preocupado onde tinha ditongo, hiato e etc. O hiato é bonito, né? Na língua portuguesa, um hiato significa muita coisa. Agora, um ditongo,
eu já sempre fico pensando para que serve um ditongo, porque eu perdi a essência, estou olhando para encontros de consoantes ou de vogais, etc. Esse lado muito acadêmico que realmente está mudando, né, Ale? A gente não pode deixar isso de lado, a gente precisa ir de frente, né, bem de frente, encontrar esse novo modelo aí da educação que adquirir um novo formato, que nem o conteúdo, né? A gente tem aí esse monte de conteúdo, esse monte de informação e tudo mais, tudo disponível. Então, o papel do professor mudou enquanto educador. Ele não pode ficar preso nesse modelo antigo aí acadêmico de decorebas e de vestibulares e de Enems da vida. Eu acho que a coisa tem que ser realmente mais orgânica, como está sendo o nosso papo aqui, né? Ô, Eurico, e no mundo corporativo, como que os grifos podem ajudar empresas e pessoas nas empresas? Tem sido um aprendizado para mim desde que eu criei a ficção na realidade, né? Porque como eu tinha sempre essa coisa da leitura e dos grifos, a aplicação de todos aqueles trechos valem tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. O próprio trecho que a gente leu ali da máscara se aplica muito ao mundo corporativo. Você usa máscara, você não usa máscara no mundo corporativo, como é que é isso, e etc. e tal. A diferença foi o seguinte, tem dois vieses aí, né, nesse mundo da literatura. Um que é através da leitura em si, né? Então, a pessoa lê, cria o hábito de ler e vai aprendendo com tudo aquilo que está escrito, tanto ao longo da narrativa, como a partir de alguns trechos que a gente pinça dali. Então, tem a coisa do livro. E a ficção, na realidade, nasceu como um clube de leitura para empresas. Mas, à medida que eu fui visitando as empresas para vender esse processo, eu percebi que não ia ser muito viável, porque as pessoas não liam. Mas olha que interessante. Mas aí, talvez pelo fato de eu ler, eu falei, pô, tem uma oportunidade aí. E se eu descrever as cenas e apresentar para o funcionário da empresa o trecho, que foi como eu fiz com você no livro Extraordinário? Dá certo também. E, felizmente, as pessoas têm gostado muito da experiência, né? Então, inclusive, dá até para formatar por tema. Dá para falar sobre tomada de decisão, porque todo personagem de um livro, durante vários momentos da história, ele vai decidir se ele beija a princesa ou se ele não beija a princesa, ou se a princesa beija o príncipe, que é um sapo. Será que ele vai virar um príncipe ou não? Será que eu pego a vassoura para ir lutar com o bruxo do mal ou eu fico embaixo das cobertas dormindo? Então, a partir, né, das relações, né, entre o personagem e a vida de cada funcionário, a gente consegue aplicar na realidade corporativa, por assim dizer, de cada um, né? Todo personagem, por exemplo, é um líder ou ele é um dependente do líder. Todo personagem sofre por amor, se envolve com alguém. Então, tudo que acontece numa história de ficção pode ser levado para o universo das corporações, né? E é esse que é o trabalho aí que a gente, educador, faz, né? É verdade. E a empresa é uma realidade que às vezes parece ficção, né? Exatamente. Inclusive, eu não tenho hábito de ler muitos livros de direito, etc., mas tem um autor famoso aí, que é o John Grisham, que escreve muitos livros, né, dentro da esfera aí do direito. Aquele livro, acho que A Firma, virou um filme estrelado pelo Tom Cruise e por aí vai. Então, tem muito livro de ficção aí que retrata literalmente o que acontece no mundo corporativo. Mas eu acho que o gostoso é pegar coisas pouco relacionadas, né? Tem um livro que eu uso que chama Mayombe, que é a história de uma guerrilha que luta contra os portugueses em Angola em 1975. Pô, e levar as relações interpessoais, de liderança, capacidade de ouvir, de todo o drama que acontece entre as guerrilhas e dentro da própria guerrilha para o mundo corporativo, porra, é fantástico.
E as pessoas recebem bem isso, né? Falar de Harry Potter, dos valores da casa, né? Levar para o mundo corporativo, é bacana pra caramba, é bacana. E aí o propósito se concretiza quando alguém que está assistindo um treinamento compra o livro sobre o qual eu falei. Isso, quando acontece, é uma delícia, né? E de vez em quando acontece, milagres acontecem. Não acho que é milagre não, porque é sempre uma conversa muito boa com você. E são tantos autores, né? Tantas possibilidades, né, Eurico, que a gente tem. Sim. Infinito. Eu acho que é quase infinito o número de grifos que a gente pode... Se a gente passar a vida inteira grifando livro, a gente não vai acabar o tanto de livros, de histórias que tem disponíveis por aí. E que se conectam com essa jornada, né? Eu lembrei muito da jornada do herói, que a gente já dialogou uma vez sobre isso, né? Todo mundo vive essa jornada do herói, dentro da empresa é uma jornada do herói, os livros muitos retratam e filmes retratam jornadas do herói, né? É por aí também? Totalmente. Fazer esse estudo aí da jornada do herói é uma viagem interior, inclusive, incrível, né? Eu vou dizer aqui que eu falei do Jornada do Herói, mas vou deixar aberto esse tema para a gente gravar um outro podcast sobre o Jornada do Herói. Porque, assim, eu só quis deixar a sementinha, porque, de fato, acho que esse merece um podcast inteiro, é uma conversa boa, e a gente poderia fazer juntos, se você topar. Meu amigo, eu adorei conversar com você, o papo foi rápido, nem sei se foi rápido, mas foi bom, foi com certeza a gente está aqui uma meia hora, 40 minutos conversando, foi fluido e necessário. Como você sai dessa conversa e como as pessoas podem encontrá-lo, Eurico Palazzo? Bom, eu saio muito feliz, né, dessa conversa. Primeiro, que foi uma conversa com você, meu amigo Alexandre Moreno, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, né, desde quando eu te conheci aí, o seu jeito, o seu estilo, essa fala mansa, eu acho bem bacana. E o fato de você trabalhar com educação, que foi uma área da minha vida aí, pela qual eu transitei durante muito tempo, enquanto educador formal mesmo, né, professor de faculdade e tal, e agora como um educador aí alternativo, por assim dizer. Então eu saio muito feliz aqui, porque eu tenho certeza que tudo que a gente conversou pode, de alguma forma, contribuir com os ouvintes aí. E eu costumo até falar uma frase assim, que os livros estejam com vocês, caros ouvintes. Então não ouçam somente, leiam, que tem benefícios da leitura aí, como foco, atenção, mindfulness, coisas que só vêm com a leitura e não com a audição, né, de livros. Então, essa é a minha mensagem final. E como é que vocês me encontram? Vocês me encontram enquanto ficção na realidade. Eu sou a ficção na realidade. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no meu site, eu sempre estou como ficção na realidade. Eu sou o Eurico da ficção na realidade e espero encontrar todos vocês para a gente falar sobre literatura e como ela pode ajudar você na sua vida. Mas você é real, né, Eurico? Sou totalmente real. Mas eu viajo um pouco também, porque eu leio muito, né? Então a minha imaginação... Eurico, que música que a gente pode terminar esse programa? Pode pedir uma música. Vou pedir uma música legal, então, vai, que tem a ver. Eu quero ouvir Alma, de Zélia Duncan. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido esse programa. Não vou parar por aqui. Trarei Eurico para discutirmos outros temas, porque temos que falar de Harry Potter, temos que falar de Da Vinci e também temos ainda que conversar sobre a jornada do herói, no mínimo sobre essas três coisas. Quero trazer esse senhor para o nosso ano de 2021. Para quem gostou, dê um like, siga a gente aqui no YouTube Síntese DH, Síntese sempre com Y, e também no Instagram Síntese_Educacão. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície, alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma. Sintetizando com Alê Moreno.